Salmo 119, versículos 44, 45 e 46. Assim, observarei continuamente a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Como nós devemos nos comportar ao sermos afrontados? Como devemos responder corretamente ao insulto de pessoas más? Nestes versículos, o salmista nos mostra que podemos fazer isso com duas ações de resposta. A primeira resposta à afronta está nos versículos 44 e 45. É ter uma vida correta. No versículo 44, lemos que se Deus respondesse à oração que o salmista fez nos versículos anteriores, ele obedeceria de contínuo à lei do Senhor. Obedecer aqui é o mesmo que observar, guardar em segurança, vigiar com cuidado. Se Deus respondesse os seus pedidos de oração, o salmista seria capaz de internalizar a palavra de Deus de modo contínuo, hoje, amanhã e sempre. E essa internalização acabaria em externalização, a prática da palavra, a obediência. E essa obediência poderia ser ilustrada por um estilo de vida bem específico que lemos no versículo 45. O salmista diz que andará em liberdade. Essa palavra traz a ideia de um estilo de vida, um modo de se comportar neste mundo. A vida do salmista seria dentro de um ambiente de liberdade, ou literalmente de largueza. Essa palavra traz a ideia de algo aberto, espaçoso, amplo. Perceba, mesmo tendo de obedecer às regras e normas de Deus, dentro da obediência, o salmista encontraria liberdade. É como um trem, que tem a liberdade de ir de uma cidade para outra ou de cruzar todo o país, mas somente em cima dos trilhos. A vida do salmista seria assim, liberdade em cima dos trilhos, os trilhos que são a palavra de Deus. Sem a obediência a Deus não há verdadeira liberdade, mas apenas escravidão ao pecado. No versículo 45 ainda, o salmista explica a razão de experimentar essa liberdade, porque ele tem buscado os preceitos de Deus. A ideia aqui é a de se empenhar, de procurar insistentemente por algo. O salmista queria saber a opinião de Deus sobre todas as áreas da sua vida e queria fazer a vontade do Senhor em cada uma delas. Por isso, ele investigava a sua palavra e sempre a consultava antes de tomar uma decisão. A nossa vida só será correta se obedecermos a Deus. E essa obediência só vem se procurarmos saber o que Deus diz em sua palavra, se nós o consultarmos. E nós só teremos liberdade verdadeira neste estilo de vida e não no pecado. Esse era o primeiro passo para responder a afrontas maldosas, ter uma vida correta, livre de pecados, sem dar ao inimigo motivo de acusação. A segunda resposta à afronta está no versículo 46. É ter uma fala correta. Nesse versículo, o salmista afirma que sabe que se Deus o ajudar, ele falará dos mandamentos do Senhor perante os reis. Aqui nós podemos ter uma noção de onde o autor vivia, em um local com pessoas muito importantes, pessoas poderosas, ricas, cheias de glamour e pompa. Quando estamos diante de pessoas importantes assim, normalmente ficamos meio sem jeito, não é verdade? Talvez com vergonha de ofendê-las ou sem saber o que responder quando elas nos perguntam, mas o salmista sabe que se Deus responder aos seus pedidos de oração, ele saberá o que falar a estes homens. Ele falará os testemunhos de Deus. Ele falará em nome de Deus a essas pessoas, sejam elas quem forem ou quais forem os seus cargos na sociedade. Mas, como lemos no versículo 46 ainda, fazer isso diante de pessoas que não temem a Deus pode promover uma forte desaprovação. Provavelmente esses reis não concordariam com as coisas de Deus, e por isso, no momento em que ouvissem do salmista a palavra do Senhor, certamente iriam rejeitá-lo. Para muitos, não há vergonha maior
do que ser desaprovado publicamente por pessoas poderosas. Mas, se Deus respondesse à oração do salmista, ele seria capaz de enfrentar essa desaprovação sem se envergonhar. É o que diz o versículo 46. Não importa o que os outros pensassem sobre ele, importava mais o que Deus pensava a seu respeito. Se você obedecer ao Senhor, mesmo que te ridicularizem em público, você não sentirá vergonha, porque saberá que Deus te aprova. Na verdade, você terá pena dessas pessoas, porque elas estão cegas. Essa era a segunda resposta que o salmista daria à afronta: ter uma fala correta. Mesmo diante de difamações e acusações falsas, a sua fala seria aquilo que Deus diz. Ele daria bom testemunho a estes homens. Como devemos nos comportar ao sermos afrontados? Como devemos responder corretamente ao insulto de pessoas más? Em resumo, conforme o salmista diz, devemos ter uma vida correta e uma fala correta. Que essa seja a nossa oração diante do Senhor no dia de hoje.